Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, vamos encarar um tema que, olha, parece um monstro de sete cabeças, mas que na verdade é um mapa do tesouro para entender como um país funciona. O orçamento público. A nossa fonte é o material didático da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. E a missão é justamente essa, né? Decifrar como o dinheiro dos nossos impostos vira, sei lá, estradas, hospitais, escolas, tudo. Você tocou no ponto central. As pessoas ouvem a palavra orçamento e já imaginam, sei lá, planilhas, gráficos, uma conversa terrivelmente chata. Mas a verdade é que o orçamento é o DNA de um governo. É o documento onde as promessas de campanha se transformam, ou não, em ações concretas. Não é sobre números, é sobre prioridades, sobre escolhas. É ali que a gente vê o que um governo realmente valoriza. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Pelo básico do básico. O que exatamente é essa lei chamada orçamento público? É uma lei como qualquer outra, mas com uma particularidade. Ela tem data de validade de 1 ano. A Constituição define a função dela de forma muito direta: estimar a receita e fixar a despesa. Ou seja, é um documento que olha para o futuro e diz: olha, acreditamos que vamos arrecadar X em impostos e, portanto, autorizamos o governo a gastar até Y em tais e tais áreas. E a regra de ouro, a mais fundamental de todas, é que nenhuma despesa pode ser feita se não estiver ali escrita e autorizada. Então é, antes de tudo, um mecanismo de controle. Uma forma de dizer para o governante, você só pode gastar isso. E nessas coisas aqui. Exatamente. E essa é a função mais antiga do orçamento. A ideia de limitar o poder do rei, do governante, vem lá de trás, da Magna Carta de 1215 na Inglaterra. Era o parlamento tentando frear os gastos da monarquia. Só que, com o tempo, o Estado foi ficando mais complexo e o orçamento ganhou novas camadas, sabe? Novas funções. Hoje, ele serve para executar o que o economista Richard Musgrave chamou de as três grandes funções econômicas do Estado. Certo. E o material detalha bem essas três funções. A primeira seria a função alocativa. Pelo que eu entendi, é sobre onde o governo decide colocar o dinheiro. Por exemplo, construir uma hidrelétrica no norte do país em vez de uma ferrovia no centro-oeste. É uma escolha que aloca recursos num projeto, tirando de outro. Pense nisso como o orçamento de uma família. Se a família decide gastar uma parte maior da renda na educação dos filhos, com uma escola melhor ou um curso de inglês, ela está alocando recursos ali. Consequentemente, vai sobrar menos dinheiro para outras coisas, tipo viagens ou a troca do carro. O governo faz a mesma coisa, só que numa escala gigantesca. Cada real investido em segurança pública é um real que não foi para o saneamento básico. A função alocativa é o palco dessas escolhas difíceis. A segunda é a função distributiva, que parece ter um foco mais social. O exemplo usado é a criação de um programa de alfabetização numa região com baixo índice de desenvolvimento, financiado por impostos que, em tese, são arrecadados de forma progressiva, ou seja, quem tem mais, paga mais. A ideia é usar o orçamento para reduzir desigualdades, certo? Perfeito. É o orçamento atuando como uma espécie de Robin Hood moderno legalizado. Ele tira de áreas ou grupos sociais com mais capacidade econômica, através de impostos, e direciona para áreas ou grupos que mais precisam, através de políticas sociais, programas de transferência de renda ou investimentos em infraestrutura em locais carentes. É uma das ferramentas mais poderosas que o Estado tem para tentar construir uma sociedade um pouco mais justa. E por último, a função estabilizadora. Essa parece mais ampla sobre o impacto do orçamento na economia como um todo. Como o governo, sendo um cliente empregador gigante, influencia coisas como o nível de emprego e a inflação. Exato. Se a economia está desacelerando, o governo pode decidir aumentar seus investimentos em obras públicas. Ao fazer isso, ele contrata empresas, que por sua vez contratam pessoas, que passam a ter renda para consumir, aquecendo a economia. Por outro lado, se a inflação está muito alta, ele pode fazer o contrário, segurar os gastos para esfriar a demanda. É o governo usando sua carteira para tentar pilotar o grande navio da economia nacional, buscando estabilidade e crescimento.
Essas funções do Estado parecem muito modernas e complexas. Imagino que o orçamento nem sempre foi pensado para dar conta de tudo isso, certo? Como era antes? Nem de longe. A evolução da técnica orçamentária é uma história fascinante sobre como a nossa visão do papel do Estado mudou. No Brasil, antes de uma lei importantíssima de 1964, a gente tinha o que se chama de orçamento clássico, ou tradicional. E como ele funcionava? Ou melhor, não funcionava? A preocupação era uma só: o controle do gasto. O foco era puramente contábil. A pergunta que o orçamento respondia era: o governo está autorizado a comprar quantas canetas? Quantos carros? A pagar quantos salários? Era um controle minucioso do objeto de gasto, sem nenhuma preocupação com o objetivo daquele gasto. Espera, você está me dizendo que os gestores eram incentivados a torrar o dinheiro no fim do ano só para não perderem a verba no ano seguinte? Parece a definição de ineficiência. Exatamente isso. Era o que se chamava de orçamento inercial. O orçamento de um ano era basicamente o do ano anterior com um pequeno ajuste pela inflação. Se um órgão público economizasse, a mensagem que ele passava para o sistema era: não precisei de todo o dinheiro. No ano seguinte, o seu orçamento era cortado. Então, a atitude racional do gestor era gastar tudo, mesmo que fossem coisas inúteis, para garantir o mesmo orçamento no futuro. Um ciclo vicioso de desperdício. E qual foi o primeiro passo para sair disso? Foi a mudança para o orçamento de desempenho. A pergunta deixou de ser o que o governo compra e passou a ser o que o governo faz. O foco mudou para as ações, para as realizações. Então, em vez de listar compra de tijolos e cimento, o orçamento passou a dizer construção de 10 escolas. Foi um avanço porque começou a medir o trabalho realizado. Mas ainda faltava algo crucial: Que era? a conexão com um plano maior. Ok, construímos 10 escolas, mas por quê? Para atingir qual objetivo estratégico do país? Faltava o link entre a ação e o planejamento de longo prazo. É aí que surge o modelo que, em teoria, adotamos hoje, o orçamento-programa. Que seria a integração total. O orçamento vira a tradução financeira de um plano de governo. A ideia é fantástica: focar no resultado. Mas isso me leva a uma pergunta. Com tanta burocracia e as amarras que a gente sabe que existem, essa mudança é mais uma filosofia no papel ou algo que realmente transforma a gestão no dia a dia? Essa é a pergunta de $1 milhão. No papel, o orçamento-programa é o ideal. Ele te obriga a pensar em programas, objetivos, metas e indicadores. Por exemplo, o objetivo é melhorar a educação básica. A meta é alfabetizar 95% das crianças até os 8 anos. O indicador é a taxa de alfabetização. O orçamento, então, aloca recursos para as ações que vão levar a essa meta. Ele conecta o dinheiro a um propósito claro. Na prática, porém, ele esbarra em muitas rigidezes do nosso sistema. E falando em conectar com a sociedade, o material menciona o orçamento participativo, a ideia de a população poder opinar sobre onde o dinheiro vai. Como isso se encaixa nesse modelo? O orçamento participativo é uma expressão da democracia direta aplicada às finanças. É um processo onde o poder público abre um canal, geralmente através de audiências públicas, para que os cidadãos digam o que é prioridade para a sua comunidade: asfaltar uma rua, reformar um posto de saúde, construir uma creche. É algo muito forte em diversos municípios brasileiros. Eu já participei de algumas reuniões dessas. É fascinante ver a política acontecendo na sua forma mais pura. Mas no nível federal, isso parece não decolar. Por quê? Principalmente por uma palavra que define o orçamento brasileiro: engessamento. Uma parcela gigantesca do orçamento da União já tem o destino carimbado por lei. São as despesas obrigatórias: salários de servidores, aposentadorias, os repasses constitucionais para saúde e educação. O espaço que sobra para decidir coisas novas, para alocar recursos de acordo com uma demanda popular que surgiu agora, é mínimo. A maior parte do jogo já está com as cartas marcadas antes mesmo de a discussão começar. Certo, então vamos entender essa estrutura que causa o tal engessamento. Como as leis organizam esse processo todo hoje no Brasil? A gente pode pensar nesse trio de leis que rege o orçamento como o planejamento de uma grande viagem. A Constituição de 88 criou um sistema bem amarrado. Uma viagem, gostei da analogia. Como funciona? O primeiro passo é o PPA, o Plano Plurianual. Esse é o seu destino final, a grande viagem de 4 anos que se quer fazer.
É um plano estratégico que diz: nos próximos 4 anos, queremos focar em melhorar a infraestrutura, a educação e a tecnologia do país. Ele dá as grandes diretrizes, os objetivos maiores. E o curioso é que ele é feito no primeiro ano de um governo, mas só passa a valer a partir do segundo, pegando 3 anos desse governo e o primeiro do próximo. A ideia é forçar uma continuidade, que os planos não morram a cada eleição. Ok, o PPA é o destino. E depois? Depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o PPA é o destino da viagem de 4 anos, a LDO é o roteiro detalhado que se prepara para este ano. Ela pega aqueles grandes objetivos do PPA e os traduz em prioridades anuais. Diz, por exemplo, ok, esse ano, dentro do objetivo de melhorar a infraestrutura, nossa prioridade será duplicar a rodovia X e iniciar a construção do Porto Y. Ela faz a ponte entre o plano de longo prazo e a ação imediata. E para fechar o trio, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Seguindo a analogia, essa seria o dinheiro no bolso para a viagem de hoje. Exatamente. A LOA é a carteira. É a lei que diz com detalhes quanto se espera arrecadar e onde cada centavo será gasto naquele ano, para cumprir as prioridades definidas pela LDO, que, por sua vez, estão alinhadas com os objetivos do PPA. É o plano de voo financeiro, o orçamento propriamente dito. E esse plano de voo não é só o governo que decide, certo? O Congresso Nacional entra forte nessa jogada. Com certeza, o Executivo elabora as propostas do PPA, da LDO e da LOA, mas quem dá a palavra final é o Congresso. Os projetos são enviados para lá e discutidos numa comissão mista de deputados e senadores. É nesse momento que o debate político pega fogo. Parlamentares podem propor emendas, tentando puxar recursos para suas bases eleitorais, para projetos que consideram importantes. É uma negociação intensa. Depois de aprovado no Congresso, o texto volta para o presidente, que pode sancionar ou vetar. É um sistema de pesos e contrapesos. Então, esse processo todo é guiado por regras bem específicas, os tais princípios orçamentários. Eles funcionam como as regras do jogo, é isso? Perfeito. São as cláusulas pétreas do orçamento, os mandamentos que todos devem seguir ao elaborar, aprovar e executar a lei orçamentária. E é olhando para esses princípios que a gente entende muitas das virtudes e problemas do nosso sistema. Vamos ver alguns deles. O princípio da universalidade, por exemplo. Ele diz que tudo, absolutamente todas as receitas e despesas, tem que estar no orçamento. Parece ótimo para a transparência, não? Na teoria, sim. A ideia é não ter caixa 2 no governo, nenhuma despesa correndo por fora. O problema é que, para cumprir isso à risca, o orçamento acaba incluindo operações que são puramente financeiras, que não representam um gasto real na economia, como a rolagem da dívida pública. O efeito colateral é que isso infla artificialmente os números, você olha o valor total do orçamento e ele parece trilionário. Mas uma parte enorme daquilo não é investimento em serviços, é apenas o governo gerenciando suas finanças. Entendi. E tem a famosa regra de ouro, que está dentro do princípio do equilíbrio. Como ela funciona? Bom, o princípio do equilíbrio é a ideia de que você não deve gastar mais do que arrecada. A regra de ouro é uma especificação disso. Ela proíbe que o governo se endivide para pagar despesas do dia a dia, como salários, aluguel, contas de luz. É como se a lei dissesse para o governo: você pode pegar um empréstimo para construir uma casa nova, que é um investimento, mas não pode pegar o empréstimo para pagar a conta do supermercado, que é despesa corrente. É uma trava para evitar o descontrole fiscal. Agora tem um que parece ser o centro de toda a polêmica. O princípio da não afetação ou não vinculação da receita. A ideia de que o dinheiro dos impostos não deveria ter um destino pré-definido, para dar flexibilidade ao gestor. Esse é o ponto nevrálgico do debate. Em um mundo ideal, todo o dinheiro arrecadado iria para um grande caixa único. E o governo, a cada ano, decidiria as prioridades. Este ano, a urgência é a saúde. Vamos colocar mais dinheiro lá. Ano que vem, pode ser a segurança. Espere um pouco. Se o princípio básico é dar flexibilidade, por que a nossa própria Constituição criou tantas exceções a ponto de engessar tudo? Parece uma contradição gigantesca.
É a grande contradição da nossa arquitetura fiscal. Ela reflete uma desconfiança histórica do legislador no gestor público. A vinculação de receitas, que obriga a gastar um percentual mínimo do que se arrecada com saúde, educação, por exemplo, foi a forma que os constituintes de 1988 encontraram para garantir que essas áreas consideradas essenciais nunca ficassem sem recursos, independentemente do governo da vez. É um cinto de segurança que, ao mesmo tempo que protege, também imobiliza o motorista. Ele cria um piso de gastos, mas também gera um engessamento que discutimos. Faz sentido. É uma garantia que vem com um custo alto em termos de flexibilidade. Para fechar, o material fala de um princípio mais moderno, o da responsabilização. O que ele traz de novo? Ele reflete uma mudança de paradigma na administração pública. A gente sai de uma lógica puramente burocrática, de cumprir o que estava na lei e carimber o papel, para uma lógica gerencial, de resultados. A ideia é que o gestor público não é só responsável por gastar o dinheiro corretamente, mas por entregar o resultado prometido com aquele dinheiro. A pergunta muda de "você gastou os 10 milhões autorizados" para "você conseguiu reduzir a mortalidade infantil na sua cidade com esses 10 milhões?" É uma cobrança por eficiência e eficácia. Bom, fazendo um balanço de tudo, fica claro que o orçamento deixou de ser uma lista de compras do governo para se tornar o coração do planejamento do Estado. Um sistema complexo regido por esse tripé de leis, PPA, LDO e LOA. E cheio de princípios que são, ao mesmo tempo, guias e amarras. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. O sistema que temos, com suas leis e princípios, é tecnicamente muito sofisticado. Foi desenhado para ser transparente, planejado e responsável. Contudo, ele nos levou a um paradoxo, que é o tema central dessa nossa conversa: o engessamento. As travas e garantias criadas ao longo do tempo, como as vinculações de receitas e as despesas obrigatórias, reduziram drasticamente o poder de escolha do governante eleito. A pergunta que fica é: se a maior parte do dinheiro já tem um destino obrigatório, qual é o espaço real que a democracia, através do voto e do debate político anual, tem para mudar os rumos do país? Isso revela a tensão constante entre a estrutura legal, que busca estabilidade, e as demandas da sociedade, que são dinâmicas e exigem mudança.